Nosso JA dessa tarde vem falando sobre a fidelidade de Deus. Foi o que Davi expressou no Salmo 138, né, Kennedy? E às vezes quando a gente lê esse Salmo 138, a gente fica assim, imaginando quem é Deus, quem é o Pai de Jesus. E a nossa mente assim é muito fraquinha para a gente raciocinar o tamanho desse ser tão poderoso, que às vezes a gente pega aqueles documentários da National Geographic e você fica olhando os planetas construídos, as estrelas, cada uma ele chama pelo seu nome, né? O poder e a majestade desse Pai Celestial. E a cada minuto que a gente lê um texto assim, a gente sente a necessidade, igual hoje o pastor estava falando, né? Kennedy, eu te amo. Beth, eu te amo. Marlene, eu te amo. A gente expressar a alegria argentina de uns para com os outros, de estarmos dentro da igreja, caminhando e marchando unido. Por quê? Porque nós temos um Pai Celestial, um Deus poderoso, que enviou o seu Filho. Ele cuida das estrelas e chama cada uma delas pelo nome, que fez os leões com aquelas dotadas daquelas presas enormes, a baleia. Ele fez tudo muito belo e muito maravilhoso. E eu e a Dilma viemos de uma viagem essa semana do Rio de Janeiro, passando por Itaboraí, Edna, tinha um outdoor bem grande, estava escrito assim: desunidos na igreja, mas unidos no céu. Como? Desunidos na igreja, mas unidos no céu. Que maravilha! Mas como? Não tinha o nome de igreja, de pastor, de denominação, de ninguém. Ora, você, que hipocrisia é essa? Você é desunido dentro da igreja, mas você prega para o mundo que você vai viver no céu. Como? Como? É verdade. E o nosso Pai Celestial, Ele merece muito do bom e do melhor, o que você está dando nessa tarde. Depois você vai ver um texto que a Raquel vai falar para você um minutinho. Irmãos, Deus é muito majestoso. Deus merece toda a nossa atenção, toda a nossa entrega, todo o nosso ser. Eu gostaria de aproveitar esses minutinhos, já antecipando um detalhe muito importante. Tem 2 pedidos de oração para fazer, mas se você tiver um pedido de oração muito especial, pode ter certeza absoluta, né, Naldo, que a sua oração, o nosso Pai Celestial vai te atender nesse instante. Nós somos um vermezinho que Ele chama. Ele olha lá de cima, lá um vermezinho, nós não valemos nada, mas Ele vai atender as nossas orações. Para você ter uma ideia, tem um menino chamado Jonathan. O Jonathan, eu não sei quantos viram a figura de Jonathan na internet, já viu? Um rapaz de 23 anos, musculoso, saradão, né, como diz o outro, muito saudável, muito cheio de saúde. O Jonathan estava disputando uma partida de basquete e batendo com a mão na cesta. Eu vou falar que é igual o Ian, muito forte, muito bonito, igual a você, Ian, saudável. Você é um rapaz saudável. Zé Silva é um rapaz saudável. E ele, de repente, ele caiu desmaiado e deu parada cardíaca nele, e o cérebro de Jonathan parou de funcionar. Olha só, quando o cérebro para de funcionar é porque o cérebro para de receber oxigênio, e Jonathan caiu ao chão em parada cardiorrespiratória, e Jonathan conseguiu sobreviver, levado aos médicos. E Jonathan, então ele passou a vegetar em cima da cama, os seus músculos começaram a atrofiar, e Jonathan ficou todo atrofiado, vegetando em cima da cama, sem se mexer, sem fazer nada. E os médicos disseram: Jonathan não vive mais um ano de vida nessa terra. E Jonathan, agora eu quero contar para vocês as bênçãos.
O Jonathan já toma a sopa pela boca, o Jonathan já acompanha com o olhar, e o pai dele falou assim: eu entrego o Jonathan na mão do majestoso Jeová. Ele vai ser entregue nas mãos dele, e a alimentação vai ser ministrada, tudo através da alimentação natural que a igreja adventista tem. E o Jonathan está sendo curado para a honra e glória de Deus. O pastor hoje perguntou assim: quantos aqui passaram por uma experiência de uma cura feita na sua vida? E algumas pessoas levantaram as mãos, e nós tivemos o privilégio, mais a Dilma, de passar e testemunhar uma criança que tinha uma certidão de óbito, e que essa criança teve a saúde dela restituída através da oração dos jovens adventistas. Há outro pedido de oração, esse é um de agradecimento e é pelo Jonathan. O outro pedido de oração, hoje eu estava saindo com o Hermelino, nós atravessamos a pista do outro lado, e eu estava caminhando com ele, ele falou assim que está com medo muito grande de uma cirurgia que ele vai fazer no dia 7 de agosto, e provavelmente, Hermelino, para vocês terem uma ideia, se você bater do lado de Hermelino, se você não bater nele, provavelmente ele não vai te enxergar, Naldo, ele não enxerga muita coisa mais, ele está perdendo a visão, ele está ficando cego. Para ele não ficar cego, ele tem que passar por uma cirurgia no dia 7 de agosto. Eu gostaria então de dedicar essa oração a ele. A outra pessoa, eu continuo falando com vocês, a maior decepção dessa vida, para mim, é perder um membro da igreja, Naldo. A gente se preocupa mais com os membros da igreja do que com os parentes de sangue. Sabe por quê, irmãos? Porque você, Graça, está sempre lembrando de orar. Maria José e Marlene põem os joelhos, e eu sei que tem alguém orando por mim. A Beth ora por mim, Gessino ora, uns orando pelos outros. Então é muito triste quando a gente chega dentro da igreja e vê um irmão da igreja adventista deitado num caixão. E eu vou falar para vocês aqui, ela não está por aqui, mas se vocês depois quiserem falar, não tem problema, eu me responsabilizo. Eu não gostaria que a igreja perdesse a Kelly. A Kelly, o coração dela tem uma válvula que está bombeando sangue para fora do coração. E eu não gostaria de passar essa decepção ainda esse ano, porque é um caso muito grave. Vamos orar então pela Kelly também. Graça. Aos cuidados do Senhor. Ok. Mais alguém? Irmão Gessino, pode falar. Tem um quadro de 48 pessoas afastadas da igreja. Uma delas esteve aqui na igreja, duas teve a Juju e o Adriano. Hoje estiveram na igreja. Vamos orar pela Juju, pela Adriano, e por aquela lista também que o irmão Gel está pedindo. Irmão argentino, depois a Dilma. Tiago, vamos orar então pelo filho do irmão argentino. Os nossos filhos, todos eles, sem exceção, irmão argentino, além do seu, a gente tem que orar pelos nossos filhos. Dilma. Amém. Pode, Marlene, fala. Com certeza Deus vai te atender. Maria José? Amém. Vamos pedir por esse pedido e agradecimento. Eu gostaria de convidar um pai e um filho, o Ian e o Naldo, para vir à frente aqui e fazer 2 orações para nós. Começa pelo Ian, termina pelo papai Naldo. Por favor.
Nós vamos nos colocar de joelhos. O Ian faz a primeira oração, o Atenaldo faz a segunda. Querido Deus, está nos céus, muito obrigado por estarmos aqui na Tua presença. Estamos aqui pedindo, clamando em Teu nome para que ore por todas as pessoas que estão aqui, pelos seus problemas, seus familiares, nossos amigos, que podemos sempre estar unidos nessa igreja. Em nome de Jesus, amém. Querido Pai que está nos céus, agradecemos pela oportunidade de falar contigo e chamar o Senhor de Pai. Ó Pai, visite agora esses meninos, essas crianças, esses jovens que estão afastados dos teus caminhos. O Tiago, a Ju, o Adriano e tantos outros, ó Pai, esteja com eles, chamando-os de volta para os teus pés. Abençoe todos os pedidos que foram feitos aqui, atenda-os, Pai, conforme a tua santa e boa vontade. Perdoe os nossos pecados, aumenta a nossa fé em Ti, ó Pai. Não somos nada para Te pedir, mas no sangue do Teu Filho amado Jesus é que clamamos, hoje e sempre por Jesus. Amém. Outro dia sentada na beira da estrada, além do horizonte avistei o infinito. Muito triste era o céu quando o sol deixava oceano de estrelas, tornou-se em segundos. Sonhos por mim enterrados, encontrei muitos outros no céu colorido. Senti muita paz entre o céu e a terra. Passei a entender que a noite é preciso. Olhando pra dentro de mim percebia somente depois do chorar veio o riso. Segurar um pouquinho do vento, a amarga tristeza então eu senti. Pouco era capaz nem sequer eu de vê-lo. Às trevas da noite rendi meus anseios, ainda mais fraca então eu me senti, trazendo comigo a angústia das trevas,
humano em mim encontrava. Depois de tentar e tentar muitas vezes, olhei para cima, Jesus me olhava. Nasceu novamente o sol do conforto. As trevas não eram eternas pra mim. A noite e o dia não são mais barreiras. Daquele momento em diante eu vivi. Boa tarde. Amém. Vamos agora dar prosseguimento ao nosso ano bíblico, as perguntinhas do ano bíblico. Iniciando que nós já Ah, tá, ele está gravando, né? Deixa eu subir. Lembrando que o nosso ano bíblico já está na sua segunda fase. Nós já temos ali, Fabrício, acho que o Thaleson sabe qual é, né, Thaleson? Já pode pôr na tela ali as pessoas que estão participando dessa segunda etapa. Já foi semana passada, foi premiado, né? Esse retrasado foi premiado com a sexta. E lembrando que nesse trimestre ainda não sei qual vai ser o prêmio, né? Mas vai ter um prêmio ainda nesse trimestre. E no final do ano a bicicleta. Sempre é bom lembrar, né, pessoal? Vai estudando. Hoje nós estudamos de Cantares, essa semana foi do livro de Cantares, do capítulo 1 até o capítulo 19 do livro de Isaías. E a primeira pergunta nós vamos fazer do livro de Cantares. Diz o seguinte: quais foram as duas flores mencionadas por Salomão no livro de Cantares para se descrever para sua amada? Dica, são duas flores muito famosas. Ivonice. Perfeito, lírio do vale e a rosa de Saron. Thales, eu vou pedir para você colocar um ponto para a Ivonice aqui, tá bom? A Ivonice inaugurou ali, ó. Que uns dias está ganhando, né? Tá ok. Ainda no livro de Cantares, a que animais Salomão comparou os olhos e os cabelos de sua amada? São dois animais diferentes. Oi? Os olhos da pomba e os cabelos. Alguma coisa a ver de cabra? A gente aceita a resposta? Irmão, eu vou aceitar porque a gente aceita aceitando, mas ele realmente comparou os olhos dela aos olhos de uma pomba não, tá certo, era cabra mesmo, mas os cabelos a um rebanho de cabras. Ok. Dando prosseguimento. No ano da morte de que rei Isaías teve a visão de estar diante da presença de Deus? Não é Ezequias. Qual? Não, o irmão está chutando ali. Opa, marca um ponto aqui para o Jair. Jair que timidamente marcou ali para acertar, né, Jair? Então coloca ali, Kennedy, um ponto para o Jailson. Tá certo. Qual era... essa é muito fácil, hein? Tem que ser bem rápido. Qual era a nação que subjugava a casa de Israel nos dias do profeta Isaías? Qual era a nação que subjugava a casa de Israel no dia do profeta Isaías? Hoje Isaías está
Disparou, né, Jair? Marco mais um ponto para o Jair, que Babilônia é a resposta certa. Que milagre. Foi ele que falou. Essa pergunta é a mais difícil do dia, deixei por último mesmo. Durante o reinado de quais reis Isaías profetizou sobre Israel? Foram 4 reis. Já falaram o nome de um aqui hoje. Acho que a pergunta é difícil, né? Durante o reinado de quais reis Isaías profetizou sobre Israel? São 4 reis. Então acho que é melhor a gente ir à Bíblia, hein? Todo mundo pegando a Bíblia aí. Isaías 1, capítulo 1. O primeiro versículo. Perfeito. Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias. A Argentina tinha acertado até um já, né, Argentina? Então, como é que está o nosso placar ali? Olha, já temos um empate ali entre o irmão Gersino, o irmão Hermelindo e o irmão Jailson. E temos ali, marcaram um ponto também, o Gabriel, a Ivonice e o Argentino. Isso. A leitura para sábado que vem vai de Isaías 20 até o capítulo 44 de Isaías. De 20 a 44. Boa tarde. Cadê a casinha? Quem foi tirado na última semana aí? Tiraram alguém? Não, né? Então tem que ser hoje mesmo. Então vamos tirar aqui. A família que nós vamos orar. Essa pessoa acho que não está aqui. Zilar. De novo. Estou precisando de oração. Vocês estão vendo, né? É Deus falando, ó. Essa semana aí vocês ficaram orando por mim. Né? A última vez nós não pudemos estar aqui. O nome saiu de novo. Solimar e Adma. Também não estão. Esses vão voltar. O meu você pode tirar fora, porque já saiu. Elisete Ávila, né? Ela está aí. E a Dair. Chega mais. Então, Elisete, pode subir aqui. A Elisete vai ser a próxima família que nós vamos estar orando. Tem o rapaz ali atrás, né? O filhão. Tem a filha também. O Adair e ela. Então, vamos lembrar dessa família, tá? Ela recebe as orações da igreja e eu também vou estar orando por você durante essa semana. Até a próxima semana. E na próxima semana ela está ali. Olha só, eu trouxe uma coisa ali, uma lembrança, um negocinho para comer. Só que eu não quero que você mostre para ninguém não, porque o negócio ficou feio. A embalagem de fora derreteu. E ficou uma coisa muito feia, né, Madalena? Cadê a Madalena? Ela viu. Eu não quero que mostre, mas se você quiser mostrar sem a embalagem é melhor, tá? Tá ali. Eu espero. Tá, então é um bolinho,
Então, gente, ó, a saúde ficou doente, né? Pode colocar. Quem não colocou o nome aqui ainda, pode colocar. Olha a embalagem, derreteu todinha. Gente, ó, mostra aí. Não, a gente tem que mostrar, né? Porque senão, olha que coisa horrorosa. Isso é coisa de Ivonice mesmo. Derreteu, mas tá feio. Gente, ó, vira um pouquinho. Tá. Não é de chocolate, tá, gente? Não é de chocolate. Parece, mas não é. É de alfarroba. Tá? E pode comer sem medo, porque até diabético pode comer esse aí, que esse aí tá nos trinques. Então, eu falei, né? Até diabético pode comer. Esses próximos dias nós vamos estar falando aqui sobre doenças relacionadas à alimentação, né? Então eu vou apresentar para vocês a questão do diabetes. Depois eu vou falar sobre ataque cardíaco na próxima semana, sobre obesidade, só doenças relacionadas ao metabolismo, né? Ao estilo de vida urbano que nós temos, né? Então, nós vamos trabalhar um pouquinho isso para vocês entenderem o que acontece dentro do corpo da gente, tá? Então, vamos lá. Pode ir passando, tá? Atenta aí. O corpo se alimenta de duas substâncias, né? Para eu estar aqui conversando com vocês, eu preciso de duas coisas no meu corpo. Uma coisa se chama glicose, certo? Que é o açúcar que dentro do organismo é chamado de glicose. Ok? Pode passar. Vamos lá? A segunda substância é o oxigênio. A glicose vem da onde? Dos alimentos. O oxigênio está no ar que a gente respira, né? Quanto mais puro, melhor, com certeza. Pode passar. Então vamos entender. O açúcar, que é a glicose, e o oxigênio, eles são transportados pelo sangue para todos os órgãos do corpo, tá? Para todas as células. As células transformam o açúcar e o oxigênio em quê? Energia, correto? Energia para quê? Para que a gente precisa de energia? Para viver, primeira coisa. A gente precisa de energia para viver, né? Para decidir certo, errado. Porque vocês sabem que quando a gente está com a energia baixa, está fraquinho, quem é diabético mesmo, quando a glicose está lá embaixo, não consegue às vezes nem tomar uma decisão. Fala, o que eu penso? Não é? Eu não consigo, estou nervosa. Fica tudo muito congestionado. Você não consegue. Então, a gente precisa de energia para isso. Andar, amar, ter filhos, sentir fome, ficar alegre, triste. Às vezes a pessoa está no hospital desnutrida e não consegue comer, não tem fome. Aí você diz, mas se está desnutrido, está sem vitamina, não era para querer ter mais, comer mais? Não, ter fome também é um sinal de saúde, né? Quando a criança quer comer, quando a criança corre, tá com saúde, tá? Então precisamos de energia para tudo. Começar, terminar, recomeçar. Precisamos dessa energia que provém daquilo que nós falamos que tem no nosso corpo, que é a glicose e o oxigênio. Pode passar. Agora, para que isso aconteça, o açúcar que está no sangue precisa passar para dentro da célula. Se ele ficar no sangue, não vai resolver, tá? Então, como o açúcar não consegue passar sozinho, existe um transportador que se chama o quê? Insulina. Então, para vocês entenderem, vamos pensar a insulina como esse caminhãozinho ali. Olha o caminhãozinho, transportador de insulina. Ele é que leva a insulina, ok? Vamos. Pode ir passando. O caminhãozinho de insulina chegou na porta da célula. Pode clicar. Ele chega, aqui nós temos a glicose e tem a energia, né? A célula com energia. Essa glicose que está dentro da célula foi só porque a insulina levou ela lá para dentro. Se não tiver insulina, a glicose não entra na célula, tá? Ela fica andando, né? Lá dentro daquele riozinho de sangue que a gente tem, no nosso sangue, mas não entra para a célula. Pode passar. Então, o que é a insulina? Uma substância produzida pelo organismo com a finalidade de colocar a glicose dentro da célula. A gente está repetindo porque isso é uma aula,
Vocês, né? Vocês vão aprender isso aí para falar para as pessoas, para que essa possa produzir a energia necessária à vida. Então, não vamos dizer para todo mundo que a insulina é um caminhãozinho, né? Caminhãozinho é só para a gente lembrar, né? Mas o que a insulina faz? Tem a finalidade de colocar a glicose dentro da célula. Por que às vezes um diabético está com a glicose lá em cima, mas está com a sua periferia toda morrendo, né? Está com extremidades frias, está todo cheio de problema? Porque não tá, o açúcar não está dentro da célula, está lá no sangue. Então vamos lá. Então o que é diabetes? A gente já aprendeu o que é que o corpo se alimenta, o que ele precisa para viver, e aprendemos como que essa glicose entra dentro da célula, né? Agora, o que é então o diabetes? É uma doença que acontece quando o organismo produz pouca ou nenhuma insulina. Sem insulina, o que acontece? Não entra na célula. Então vamos. Enquanto as células morrem por falta de açúcar e energia, o sangue se transforma num melado, cheio de glicose que não entra na célula. É isso que acontece. Você está melada, você vai fazer um exame de sangue, sua glicose está altíssima, você está com suor, né, todo colando, frio, a sua urina, se você deixar um pinguinho ali, enche de formiga, mas você está fraco. Você não consegue tomar decisão, você está com mal-estar, você está morrendo, suas células, seu organismo, aí começa a dar problema na vista. Toda a circulação que tem a característica básica, né, que são os vasos bem miudinhos, bem fininhos, são as primeiras a serem atingidas. Porque é difícil, né, para ele sobreviver sem uma boa oxigenação. Então, é isso que acontece. Isso é um diabetes. Vamos passar. Aí o corpo inteiro adoece. Nós vamos chegar lá. O pâncreas é o órgão responsável pela produção de insulina. Você não provoca a produção dessa insulina. O seu órgão, quando você nasce, ele nasce com esse propósito, né? Parece uma espiguinha de milho, tá vendo ali? O pâncreas, né? Ele já tem essa função. A quantidade de insulina produzida vai depender da quantidade de açúcar que se come. Quanto mais açúcar a gente come, mais ele produz insulina. Para transportar. Então, o que acontece? Eu como 2 pães, ele vai produzir X insulina para consumir o açúcar daqueles 2 pães. Aí, vamos dizer que nada a ver. Não, é porque é a localização no abdômen, né? Que fica pertinho. Mas a vesícula não tem influência na produção de insulina, não tem. Não tem influência nenhuma, né? Mas vamos dizer assim que eu comi 2 pães e produzi X de insulina. Vamos dizer que a Tereza comeu 4 pães. Se produzir a mesma quantidade de insulina, não vai dar certo. Então o pâncreas dela vai fazer o quê? Vai produzir o dobro, né? Vai ter que dobrar o serviço. Mas quando eu acabo de nascer, o meu pâncreas ele já vem prontinho para trabalhar. Agora, lógico, acontece o diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune, onde o pâncreas não consegue produzir essa insulina. Aí sim. Mas, gente, é cerca de 5% só do número de diabéticos no mundo que são autoimune. O resto tudo é estilo de vida. É causal, né? Então, vamos lá, o próximo. Aí, vamos lá. Não se iluda. Pode continuar. No escurinho do organismo, porque eu penso assim, tem gente que fala assim, mas Ivanice, eu não como açúcar, não tomo refrigerante, não como doce. Mas vai ver o tanto de massa que come, né? Então, olha só, batata, arroz, macarrão, biscoito, farofa, pizza, tudo isso é a mesma coisa que açúcar. Por isso que os pacientes lá no Hospital das Clínicas, que são bonitinhos em tal e cá, fazem a sua dieta em casa. Por incrível que pareça, no hospital era para continuar, né? Uma boa dieta, pelo contrário, era para ser melhor do que a de casa. Aí ele chega assim, mas enfermeira, o que acontece comigo que toda vez que eu me interno, a minha glicose vai lá nas alturas? Aí o médico fala assim, é emocional. Mas por que esse emocional só dá de noite? Nunca dá de manhã, depois do almoço e tal. Porque à noite tem um mingauzinho que eles ficam com saudade, sabe? Mas está errado o mingau. O mingau é sem açúcar. É com adoçante. Só que eles dão mingau de maisena. Você entendeu? Então ele deu o quê? Ele deu açúcar para ele. Ele deu açúcar com adoçante.
né? Só que é um açúcar que daqui 2 horas vai estar ali no sangue dele. Então, não é a questão... E é sempre depois do mingau. Sempre 11 horas da noite que eu tenho que ir lá, ficar lá tacando insulina neles. Então, o que acontece? É a mesma coisa. Ah, mas o mingau... Se fosse uma veinha, né? Uma veia, uma coisa assim, bem, né? Pode perguntar. Como? Sim, mas é o que eu estou dizendo. Tudo isso vira açúcar. A gente está falando na questão da subida da glicose, né? Porque aqui a gente está aprendendo por que o diabético, né, acaba tendo um problema, uma falência nos rins, né? Então isso aqui tudo vira glicose. É isso que nós estamos querendo passar, né? Agora, com certeza, a bebida alcoólica, o álcool, ele é um destruidor, né, das células. Ele é um destruidor celular, tá? Então tudo isso no final é açúcar. Por isso que muitas pessoas que bebem muita cerveja e tal se tornam diabéticos e às vezes nem comem muito doce, nem comem muita massa, mas por causa da cerveja que, né, que acaba elevando isso aí. Vamos passar então. Aí a pergunta, por que o pâncreas para de produzir insulina ou diminui, né, a sua produção? Por quê, gente? Porque ele cansa, né? Então aquilo tudo que nós falamos é bom para comer, é ótimo para comer, né? Se forem integrais e na quantidade certa. O problema é que nós comemos demais coisas que se transformam em açúcar. Com certeza, ela está lembrando a questão das massas, dos carboidratos, quando nós misturamos, né? Porque acaba ficando o excesso no organismo e se transformando em açúcar. E não se iludam, carboidrato se transforma em açúcar, que se transforma em gordura. Depois as pessoas reclamam de um abdômen assim bem globoso, né? Por que eu tenho essa barriga? É de família. É de família que come, né? Lógico que tem umas pessoas aí que eu já vi gente comer assim pratadas e não engordar. Tem pessoas que têm uma silhueta assim abençoada, né? Então são sortes, né? Essas famílias maravilhosas assim, né? Mas não se iludam não, porque às vezes vocês estão magrinhos por fora, mas gordinho por dentro, né? Isso também pode acontecer, né? Mas causa inveja nos outros e causa mesmo. Então vamos lá, por que o pâncreas ele para de produzir insulina? Ele fica cansado, esperando a gente fazer exercício também, para ajudar a consumir a glicose. Pode passar. Esperando que a gente não engorde, esquece, passa essa barriga aí. Conforme a gente vai engordando, são necessárias quantidades maiores de insulina para colocar a glicose dentro da célula. Tem mais dificuldade, até chegar o momento então em que o pâncreas não consegue mais produzir tanta insulina. Gente, você tiver um carro, né, e você começar a pegar esse carro e viajar para São Mateus todo dia e voltar, todo dia e voltar. Você quer que o meu carro, que fica lá na garagem, que só vem sábado para a igreja, mesmo ano, 2007 os dois, aí chega um comprador, isso aqui só fica na garagem, só vai sábado para a igreja. O meu eu vou para São Mateus todos os dias de segunda a sexta. Qual o carro que vai dar pau primeiro, que vai dar problema? Não é? A mesma coisa é o nosso organismo, o pâncreas. Se você come massa, come doce, come salgadinho, come tudo que, né? E ele quer te salvar. Ele não quer que você fique melado. Então ele começa a botar bastante insulina. Até uma hora que ele diz assim, fiz o que pude. Um pâncreas que era para trabalhar 80, 90, 100 anos, às vezes aos 60 ele para. Só que está acontecendo uma coisa. Hoje ele tem parado aos 40, aos 30, aos 20. Eu tenho uma criança com 11 anos que é diabética tipo 2, que é essa adquirida. E ela não... Porque você vai lá, né, no clube, lá no departamento de diabetes, você vê crianças, mas que já nascem com problema. Essa menina não. Tipo 2. Tomando medicamento, desmaiando, passando mal. Então, gente... Tudo o quê? Má alimentação. O leite da manhã dela é refrigerante. O leite da tarde, o leite do almoço. É tudo refrigerante. Ela praticamente não bebe água. E os rins dela, ó, já estão falindo. Porque ela está, né,
bem sobrecarregada. Então, é isso que acontece com o nosso pâncreas. Pode passar. Acontece o seguinte: quando nós temos, às vezes, o diagnóstico de diabetes, nós já tínhamos anos antes o açúcar aumentando no nosso sangue. Só que, às vezes, o teu pâncreas é tão bom, mas tão bom, que você come muito açúcar e, ao invés do açúcar aparecer no exame simples de sangue, a insulina começa a aumentar demais a produção. Então, você só descobre quando faz o teste da insulina, né? Aí você descobre. Então, prestar atenção nesses detalhes, porque às vezes um exame simples de laboratório não mostra. Prestar atenção nos sintomas: boca seca, beber água toda hora, fazer xixi, né? Aquele suor colando, mal-estar, muita fome, sonolência depois que se alimenta. Isso tudo a gente tem que ficar atento e conversar com o médico. Pode passar. Então, o que acontece? O diabetes pode começar em qualquer idade, quando a gente faz as 3 piores escolhas da vida. Quais são? Engordar? Ninguém escolhe engordar, né? Mas escolhe não fazer atividade física e se alimentar de forma inadequada. Escolhe. E fatalmente está acabando também a escolher engordar. Porque a gente fala assim, mas eu sou gordo. Gente, esquece as pessoas igual o irmão Gelson ali, maravilhoso, sequinho, né? Esquece as pessoas igual essa família aí, Navarro. Né? Isso aí é fatalidade da vida, né? Isso foi um prêmio que eles ganharam. O normal é comer e engordar. Esse é o normal da vida. Né? Então, se nós aprendermos... Eu já vi pessoas comerem muito e não engordar, mas eu não conheço ninguém que é gordo sem comer. Não conheço. Sem comer, fazer igual meu marido. Eu sou tão bom para engordar que uma folha de alface me engorda. Me engana que eu gosto, né? Ele diz isso. Então, vamos prestar atenção, ó. Se deixar de fazer exercício e se alimentar de forma inadequada, acaba engordando e acaba adquirindo doenças do metabolismo, que uma delas é o diabetes. Através dos anos e dos erros, a insulina aumenta no sangue, mas a sua capacidade de colocar a glicose dentro da célula vai o quê? Diminuindo, diminuindo, até que não funciona mais. Neste momento, o que aumenta no sangue agora é o quê? A glicose. Aí você começa a ficar ácido. É o diabetes que por longos anos ficou te espreitando, mas aí começa a ter os problemas. E se o pâncreas já tiver falido, aí é só medicamento, só insulina, né? Mas às vezes, se ele ainda não tiver falido, produzindo pouca insulina, só aquele comprimidinho já ajuda, mas com o tempo você acaba tendo uma falência. Então, tem que mudar, tem que aprender a se alimentar. Né? No próximo programa, do próximo JA, eu vou trazer a dieta ideal para o diabético, tá? Como se alimentar, índice glicêmico, tudo bonitinho, ok? E aí, só para vocês terem noção do que é um diabetes, né? Um iceberg, né? A gente vai criando um monstro sem se dar conta. Você só vê aquela pontinha lá, né? Nada demais, nada demais. Quando você vai descobrir, já tem um monstro criado. E é difícil. Infelizmente, é a nossa sociedade que nos proporciona isso, mas nós podemos mudar essa cara, né? Nós podemos aprender a nos alimentarmos de forma correta. Tem como evitar? Com certeza, vamos passar. Sim. Fazendo o quê? As escolhas certas. Lembra das escolhas erradas? Se alimentar mal, não fazer exercício, engordar? Vamos trocar. Pode passar. O que você não pode esquecer, quem é diabético, eu estou falando para o diabético, isso aqui serve para todo mundo, mas quem é diabético, assina um atestado de óbito, se fizer essas coisas aí, ó, se fumar, se usar álcool e se permanecer com obesidade. Porque isso tudo complica a sua circulação e vai piorar a sua vida, né? E desses todos, o pior ainda é o fumo. Tá? O cigarro é o maior veneno para qualquer pessoa, mas para uma pessoa diabética é terrível por causa da perfusão periférica, né? Ela abaixa demais, o cigarro abaixa mais ainda. Então juntou duas coisas para baixar a sua perfusão, é onde você tem perda de membros, onde tem, né, perda de sensibilidade. Então muito importante a gente atentar para esses piores inimigos que nós temos. Para as crianças, já falei, né? Tem crianças aí que estão já sendo diabéticas tipo 2,
Infelizmente, eles estão até abrindo, acho que um ambulatório novo para essas crianças, porque elas estão até fora do lugar, estão sendo atendidas junto com os adultos, né? Porque o quadro agora se tornou comum, não é mais uma novidade, né? Se tornou comum cuidar de crianças mal alimentadas que se tornam diabéticas tipo 2 com 10, 11 anos de idade. Pode passar. E já dizia Ellen White, né, em Conselho sobre Regime Alimentar, ó, o açúcar não é bom para o estômago, fermentação, né, causa, isso obscurece o cérebro, ocasiona também mau humor. Em geral, usa-se demasiado açúcar nos alimentos. Bolos, pudins, parece até que ela vive nosso tempo, né? Bolos, pudins, massas folhadas, isso é antigo. Geleias e doces são causa ativa de má digestão. Deve-se evitar o uso abundante de leite e açúcar juntos. Ela já aconselhava a gente a ter cuidado com o açúcar, né? Nossos filhos devem ser ensinados a renunciarem às coisas desnecessárias. Doces, chicletes. Como o chiclete não era muito comum, ela explica, né? Na época dela, não era comum. Sorvetes e outras gulodices, para que eles possam pôr o dinheiro poupado por sua abnegação na caixa da renúncia, das quais deve haver uma em todo lar. E eu vou dizer para vocês que isso funciona. Funciona com uma criancinha pequena. Funciona. Primeiro você dizer por que ele não deve comer, né? Não é bom e tal, mas não proíbe, mas você vai ensinando. E segundo, esse dinheirinho que você ia comprar um docinho, vamos botar aqui para a gente poder fazer uma cestinha, vamos juntar para comprar 1 quilinho para levar para a igreja. Olha, Bernardo fica numa felicidade, que quando o pai dele dá dinheiro para ele comprar bala, ele corre para mim, vó, é para cestinha, por quilinho. Aí eu falei, mas por quê? Não, esse é o da bala, e você falou que Jesus pede para a gente trocar a bala pelo quilinho. Então, olha bem, funciona, gente. A criança vai abrindo mão ela mesma. E aí, com o tempo, ela mesma aprende, né? Que essas coisas não são legais para ela. A gente tem que ensinar, né? Desde pequenininho. Então, ficou o nosso recado de hoje. Eu estou aqui toda congestionada e vocês ainda querem musiquinha? Binho, vem cantar a musiquinha. Solta aí. Da alimentação. A Capela Ivonice. Não. Ai, ai. Fecha o vídeo, Fabrício. O pessoal vai estar bem decorada essa musiquinha, né? Quando chegar na Semana de Saúde, o pessoal vai cantar. Gente, ó, outubro, em 20 a 27, nós vamos ter uma Semana de Saúde aqui. Eu conto com vocês, hein? Vamos encher essa igreja, botar lá fora. Nós vamos fazer uma parte da Semana de Saúde especial para as crianças. Nosso amiguinho, se der certo, vai estar aqui. Nós vamos trabalhar com as crianças de uma forma muito especial. Eles vão ter um momento muito gostoso aqui. Pelo menos é plano, né? Colocamos nas mãos de Deus. Então vamos, alimentação. Passa a setinha lá em cima. Você jogar aqui para mim. Isso. Vamos cantar, né? Vocês já sabem. Vamos de pé. Olha, vou pedir, hein? Quem quiser fazer uma coreografia aí, prepara aí, depois traz pra mim. São 8 os remédios que Deus dá, que bênção, maravilha me será. Viver assim pra Deus, pra sua glória, por fim alcançarei final vitória. O meu corpo em sacrifício entregarei, puro, santo e agradável lhe farei. Com a mente renovada cada dia, viverei com mais saúde e alegria. Frutas, verduras eu vou comer, com castanhas e cereais, com legumes vegetais, com meu alimento enriquecer. Ter hora certa pra refeição, ter jejum, um bom almoço e a jantinha de bom gosto, é um viver saudável, meu irmão. São 8 os remédios que
Deus dá, que bênção, maravilha me será. Viver assim pra Deus, pra sua glória, por fim alcançarei final vitória. O meu corpo em sacrifício entregarei, puro, santo e agradável lhe farei. Com a mente renovada cada dia, viverei com mais saúde e alegria. Viverei com mais saúde e alegria. Viverei com mais saúde e alegria. A alegria saiu. Pode sentar. Nós já estamos quase no encerramento. O Coeric vai fazer a parte dele e o Binho vai trazer a mensagem final para nós. Deixa eu te falar uma coisa muito importante. Você raciocinou, quantos aqui têm assistido o JA todos os sábados que são realizados? Todos os sábados. Irmão Gessino, qual é a importância? Eu não queria falar na Ivonice, Naldo, porque diz que não é bom elogiar, mas vou falar um negócio para você aqui na frente de todo mundo aqui. Você é uma bênção de Deus dentro da igreja de Porto Canoa. Pode apostar que nenhuma igreja adventista que eu conheço até o presente momento tem feito isso no trabalho JA. E mais, Ebete, e mais, os pais deveriam de estar aqui com as criancinhas desde pequenininha, Graça, para aprender sobre a qualidade de vida. E quando Ivonice falou, eu murchei minha barriga foi lá para trás. Agora, Ivonice, tem uma família aqui que é a do Argentino e da Edna, olha os meninos deles ali, ó. São vegetarianos? São? Como? Hã? Mais ou menos. Mas a família, além da família Navarro, tem outra família disputando com vocês ali, a família de Argentino. Então, gente, eu queria dizer para você o seguinte: você não precisa de gostar de nada do JA, você não precisa de gostar da cara do Coeric, da minha voz, você não precisa de gostar do Naldo, você não precisa de gostar do Cléristo, nem de Solimar, mas eu vou te falar, passa a amar a Ivonice. É mentira, gente, tem que me amar sim, tá? Acho que essa parte aqui que a gente vai mais interagir aqui agora, né? Quem aqui conhece muito bem o inário da gente? Seria importante que nós conhecêssemos bem o inário. Então a brincadeira de hoje vai trabalhar um pouco isso, o conhecimento parcial do inário. Como é que vai ser dada a brincadeira de hoje? Eu vou falar o número do hino. Quem souber o nome ou qual a música, levanta a mão. Se não souber, eu vou tocar a introdução, mandar soltar a introdução. Vou até pedir para que desliguem o retroprojetor para que não vejam o nome. Aí vai passar a introdução. Pela introdução, quem conseguir acertar o nome ou cantar a música, ganha o ponto, tá beleza? Vou pedir aqui que me ajude a ver quem foi que levantou a mão primeiro e marcar os pontos, ok? Vamos lá? A primeira música que eu queria saber, o número do inário é o número 1. Quem foi primeiro? Gel. Ó Deus de amor, primeiro inário. Começamos fácil, hein? Agora vamos complicar um pouco. Qual é a música de número 101 do inário? Não. Não há nome mais amável. Exato. Tá vendo, hein? Já dá para trabalhar com sonoplastia já. Qual é a música que tem o número 301 do nosso inário? Essa é mais difícil. Hã? Não. 301. Não. Essa é um pouco mais complicada. Ninguém? Vamos lá, então toca a introdução aí, 301. Clériston, creia e observar. Vamos lá, então, ó. Próxima pergunta, por enquanto tá 2, 1, 1 aqui também. Alguém falou aqui na frente 1, não? Não. Então tá, foram. Vamos lá, então, número 401 do nosso inário. Essa é conhecida pela gente.
Número 401. Vamos lá, pode soltar então. Não. Nome completo. Vou dar uma ponta a ela, porque ela começou a falar. Pode ser? Beleza, pode cortar. Então, ó, 2, 1, 1. Beleza? Essa aqui eu acho que é mais fácil. Número 11. Hã? Deus de Abraão. Você deu a dica, ele puxou o gancho. Esperto, esperto. Número 321. Hã? Não, não. Tem mundo no meio. A dica. Ó. O mundo vou cantar que sou cristão. E aí empatou já, ó, concorrência. 2, 2, 1, 1. Vamos lá. 471. Bem conhecida, muito conhecida mesmo. Confiei no meu Senhor. Tô dizendo, ó, o talento da sonoplastia se revelando aí, ó. Essa aqui eu acho que todo mundo vai levantar a mão, hein? Vamos ver quem é mais rápido. 477. Canção da Vida. Acho que é uma das músicas mais bonitas para mim no Inário. Então, 3, 2, 1. 4 já? 4, 2, 1. Vamos lá, então. Ainda tem chance de empatar, hein? Tem mais duas aqui. Vamos lá. 480. Essa é bem em tuas mãos. Ó. Dizendo, ó, próxima reunião aí, ó, já temos um candidato bom à sonoplastia. Ó, essa aqui, então, eu acho que os antigos vão saber mais. Essa aqui, eu acho que quem for mais antigo vai saber, ó. 586. Acho que os mais antigos vão saber. 586. Hã? Faz parte do nosso culto, esse cenário. Não que se toca. Vamos lá, ouvir? Bem complicada essa pelo toque. 586. Toxicologia. Uma saudação já tá para a campeão Clérista. Obrigado pela dica, Ian. Ian olhou ali no celular, tá, gente? E eu tive que falar. Desculpa, tá? Mas, acabando assim, de uma forma animada, muito boa brincadeira, mas o que eu vou falar é algo fundamental para a nossa vida. É algo que todos nós precisamos ter guardado no fundo dos nossos corações. Tá lá em 1 Coríntios 2, verso 9. Vamos lá. Vamos abrir em 1 Coríntios 2, verso 9. Olha a situação que eu entrei. Vamos lá. Alguém pode ler para mim? Primeiro Coríntios 2, 9. Isso aí. Então, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem a mente de ninguém aqui foi capaz de imaginar aquilo que Deus tem preparado para nós. Pois é, sobre isso que eu vou falar. Mas como que eu vou falar de uma coisa que nunca passou pela mente humana, que Deus tem preparado para nós? É o céu, não é verdade? A Nova Jerusalém. E vocês vão ver que o que eu vou falar é só uma raspinha do que Deus tem preparado para a gente, porque a gente não consegue imaginar. E eu quero compartilhar para vocês agora o que eu descobri.
pesquisei os livros de Ellen White, também procurei na Bíblia, e nós vamos ler agora um pequeno trecho de um dos livros da nossa irmã Ellen White. Pode colocar no telão. Vamos lá. Todos nós, isso aqui foi uma visão que ela teve, tá, gente? Todos nós entramos na nuvem e estivemos 7 dias ascendendo para o mar de vidro, aonde Jesus trouxe as coroas e com sua própria destra as colocou sobre nossas cabeças. Deu-nos harpa de ouro e palmas de vitória. Ali sobre o mar de vidro, 144.000 ficaram no quadrado perfeito. Alguns deles tinham coroas muito brilhantes, outros nem tanto. Algumas coroas pareciam repletas de estrelas, ao passo que outras tinham poucas. Todos estavam perfeitamente satisfeitos com sua coroa, e todos estavam vestidos com um glorioso manto branco, dos ombros aos pés. Haviam anjos de todos os lados. Em redor de nós, caminhávamos sobre o mar de vidro, em direção à porta da cidade. Jesus levantou o potente e glorioso braço, segurou ao portal de pérolas, fê-lo girar sobre 6 luzentes gonzos e nos disse: lavastes vossas vestes em meu sangue, permanecestes firme pela minha verdade, entrai. Todos entramos e sentimos ter perfeito direito à cidade. Fantástico, parabéns. Todos nós agora entramos na Cidade Santa. Estamos aqui imaginando. Então, através de uma visão, Ellen White mostrou isso para a gente. Vão ter mais textos, nós vamos acompanhar. Só que eu queria saber de cada um de vocês, o que você imagina ter no céu? Vamos lá. Um rio lindo, mais o quê? Vamos lá então para ficar mais fácil. Quando você chegar no céu, o que você quer ver? O que você quer pegar? Onde você quer ir? Queremos ver Jesus, a pedrinha branca com um novo nome, dar um abraço em Jesus. Eu perguntei isso. Sua casa, muito bem. Eu perguntei isso para algumas pessoas, né? E eu perguntei por que eles querem ir para o céu? Perguntei isso para algumas pessoas e falaram assim: Binho, lá eu vou descansar, não vou ter problemas, lá vai ser uma maravilha. Então, um dos motivos naquele momento da pessoa era esse. A pessoa queria muito ir para o céu, para descansar. E realmente, né? Aqui a gente vive num mundo escuro. Então, um dos nossos desejos, eu coloquei esse em terceiro lugar. Um dos nossos desejos realmente é ir para o céu para isso. Outro grande desejo que uma outra pessoa falou para mim é que lá não vai existir morte. Lá não vai existir morte. Nós vamos para o céu e ali nós vamos viver eternamente. Está vendo como que nós estamos descobrindo algumas coisas que terá no céu? Então, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, mas Deus nos revela, Deus nos mostra dessa forma. E a terceira coisa, quem sabe, quem pode me dizer, a primeira coisa que eu achei fundamental que a minha mãe me falou: ver Jesus. Nós estamos vendo aqui, mas uma vida cheia de pecado, e a gente sente a presença de Deus, né? Hoje de manhã aqui no culto foi tão bonito, a pregação do pastor, as pessoas vindo aqui na frente, a gente sentiu mesmo a presença de Deus. Mas agora imagina comigo, a gente chegar no céu e poder dar um abraço naquele que nos salvou. Será fantástico, será, como dizem, indizível, será majestoso. Então, vamos continuar lendo o que mais vai ter no céu. Ali, vimos a árvore da vida e o trono de Deus. Do trono provinha um rio puro de água, e de cada lado do rio estava a árvore da vida.
de um lado do rio havia um tronco da árvore, e do outro lado, ambos, outro tronco, do outro lado, ambos de ouro puro e transparente. A princípio, pensei que via duas árvores. Olhei outra vez e vi que elas se uniam em cima numa só árvore. Assim estavam a árvore da vida em ambos os lados do rio da vida. Seus ramos curvavam-se até o lugar em que nós achávamos. O seu fruto era esplêndido, tinha um aspecto de ouro e mistura com prata. Eu quero que vocês tentem imaginar. Eu não consigo imaginar como, de um lado, aqui é um rio, aqui está um tronco com árvore frondosa, aqui outro tronco, uma árvore frondosa também, que as folhas se juntam, é uma árvore só. Dá para imaginar? A gente às vezes não consegue imaginar isso. Vamos continuar lendo. Pusemos então a observar as coisas gloriosas fora da cidade. Agora nós estamos fora da cidade, no quintal, né, da cidade santa. E vi ali casas belíssimas, Heber. Uma dessas é a sua, que tinha aparência de prata, apoiadas por 4 colunas marchetadas de pérolas preciosas, muito agradáveis à vista. Destinavam-se à habitação dos santos. Vi outro campo repleto de todas as espécies de flores, e quando as apanhei, exclamei: elas nunca murcharão. Em seguida, vi um campo de relva alta, cujo belíssimo aspecto causava admiração. Era uma vegetação viva e tinha reflexos de prata e ouro, quando magnificamente se agitavam para a glória do Rei Jesus. Entramos então num campo cheio de todas as espécies de animais: o leão, o cordeiro, o leopardo, o lobo, todos juntos em perfeita união. Que fantástico, que lindo! E disse: devemos, agora chegou a parte triste, né? É quando um anjo se aproxima de Ellen White e fala: agora está na hora da gente voltar para a terra. Imagina você tendo uma visão de um lugar maravilhoso, de um paraíso que a gente não consegue imaginar, e agora chegou a hora de você voltar. Olha o que aconteceu. Devemos novamente voltar à terra e relatar a outros o que te revelei. Então o anjo me trouxe mansamente a este mundo escuro. Algumas vezes penso que não mais posso permanecer aqui. A tristeza envolvia tudo que eu contemplava. Todas as coisas da terra parecem demasiado áridas. Sinto-me muito solitária aqui, pois vi uma terra melhor. Tivesse eu asas como a pomba, e voltaria e estaria em descanso. Quão tenebroso me parecia este mundo. Chorei quando me cheguei aqui e senti saudade. Eu vira um mundo melhor e depreciara este mundo aqui para mim. Então, foi deixada essa mensagem para nós, porque existe realmente um lugar melhor. Existe um outro universo, uma outra mansão, uma outra galáxia, tudo existe outro, ao contrário daqui. Porque lá que Jesus foi preparar, ele fala que no céu terá muitas moradas. E ele também fala que aonde eu estou, você também vai estar. Esse é o nosso desejo, nesse finalzinho de tarde. Que você possa sentir o desejo de estar no céu. Para isso nós devemos buscar cada vez mais Jesus. Esse é o nosso desejo e a nossa oração. Amém.
Eu gostaria de cantar com vocês. Nos reunimos no Santo Monte. Tem lá, Beth? Nos reunimos no Santo Monte. Qual o número, sabe? É CD Jovem. CD Jovem. Nos reunimos no Santo Monte. Um aviso para vocês. Agora à noite, às 19 horas, todos vocês estão convidados a ir lá para a casa do pastor, às 19 horas, ok? Tem algum filme, alguma coisa lá para a gente participar, um bate-papo lá na casa do pastor, subir a escadinha. Nós temos 3 visitas aqui nessa tarde. Vocês são de onde? Nova Betânia. Puxa, vieram de longe. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Uma vez por mês, o restaurante Sabor da Serra promove uma festa. Nesse mês agora foi promovida a festa na roça. Quem não participou, perdeu. Agora tem uma outra participação. Qual vai ser, Beth? Próximo sábado, todos estão convidados. Vai ter uma rodada de pizza, à vontade, R$ 7 por pessoa e um filme, tá? Olha, então, quem quiser participar, converse com a gente, eu converso com a Silze, conversa com a Dilma, que estão todos convidados. O local é super aprazível lá no restaurante Sabor da Serra. Às 19 horas nos encontramos lá no próximo sábado. Mas nesse sábado agora, na casa do pastor, na rua... Como é o nome da rua lá? Tico-Tico? Tico-Tico. Rua Tico-Tico, me parece que é a 3ª ou casa, a 4ª, à sua direita. Hein? Na Rua da Destaque Multimarcas. Então todos estão convidados a participarem lá. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Vamos ficar de pé? Conseguiram achar? Não? Que pena. Fica para o próximo sábado. Gente, olha só. Não é pedido só meu, não. Se você quiser se livrar da diabetes, da depressão, e você está achando que a igreja adventista não tem o poder da cura, você está muito enganado. Você está muito enganado. Venha, se você não achar a cura na escola sabatina e no culto divino, mas no culto JA você vai achar o poder da cura para diabetes, para depressão. Vai ter uma... É por isso, Ivonice, que nós nos propusemos a organizar os cultos JA Solimar todos os sábados, porque todo sábado você recebe uma bênção, todo sábado você recebe uma cura. Fiquemos de pé e vamos fazer a oração final. Mansão sobre Monte, vamos lá? Nos reunimos no Santo Monte, achou aí, ó. Nos reunimos no Santo Lugar. Santo Monte, e eu sei que existem anjos ao redor. Vamos louvar a Jesus. Pois se faz presente neste santo e bom lugar. Nos reunimos no Santo Monte. Eu sei que existem anjos ao redor. Vamos louvar a Jesus, pois se faz presente neste santo e bom lugar.
se faz presente neste santo e bom lugar. Obrigado porque tivemos momentos aqui na tua presença, na tua companhia. Perdoe os nossos pecados e nos dê força e a tua presença sempre. E agora que estamos iniciando mais uma semana, bom Deus, permaneça conosco para as lutas do dia a dia que vamos enfrentar, e assim possamos ter forças e vencê-las. Cuide de nós, nos leve agora para nossas casas na tua companhia. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.